Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito. E o nosso canal é patrocinado por Emagrecentro Franchise. 450 clínicas de emagrecimento e estética distribuídas pelo território nacional. Sempre vai ter uma ao seu lado. Sou fã do pessoal Emagrecentro e um grande abraço para o seu CEO, Dr. Edson Ramuti. Além disso, temos o apoio e o patrocínio de Pump Media, a empresa que vai colocar a sua veiculação em ordem, fornecer a sua melhor IA. Consulte Pump Media. E um abraço aos CEOs Pedro Haraguchi e Caio. Também temos o apoio cultural de Autoescola Marleide, localizada no Belém. É a autoescola que vai fazer seu filho não passar por cima de nenhum poste. Quero agradecer também o meu diretor Kaique Borges e a todos que assistem. Sei que é chato, sei que é um saco, mas tem que pedir. O que tem que pedir? Deixa o like, já deixa o like, aperta lá a mãozinha, o joinha e inscrevam-se no canal. Tem muita gente que está visualizando e não se inscreve. Gente, é simples. E eu só posso continuar trazendo conteúdos se por um acaso o YouTube distribuir. E o YouTube só distribui através de likes. Eu não sei como funciona, não quero saber, mas precisa disso, tá bom? Bom, nós estamos numa semana em que nós estamos comentando Tremembé, os seus hóspedes, entre aspas, e nos comentários houveram alguns pedidos, dentre eles, de uma grande educadora, Naide Rufino, um abraço para ela, que pediu para eu comentar como é que está um caso ocorrido em 2003. Não tem nada a ver com Tremembé. Porque, veja bem, se eu pegar item por item, nós vamos falando devagarinho de Tremembé, mas vai sair até o Tremembé 2. Agora vão ter novos personagens, vai ter jogador de futebol, vai ter crimes que não foram muito midiáticos, porém são interessantes. Então, vamos para e passo. Estou falando para vocês que eu vou trazer a entrevista com um herói. E aí vocês estão pensando, quem será o profissional que toda a população acha que é um herói? Continuem com essa dúvida. Eu ia trazer agora, na semana do Natal, a entrevista dele, que já foi feita. Mas para não cortar, eu vou mandar mais 2 entrevistas sobre crimes. Aí vai entrar o nosso herói na semana do final do ano. E provavelmente no início do ano nós vamos ter uma entrevista muito interessante com uma pessoa da área de saúde que pouca gente dá importância, mas por uma ocorrência atual, que foi a morte de um menino por algum equívoco. Não quero julgar, não sou juiz, não estou aí para isso. Por algum equívoco, ocorreu a morte do menino por teoricamente, aplicação indevida, teoricamente, aplicação indevida de um medicamento. E essa profissional, todo mundo fala disso, esquece dela, que é de extrema importância. Vocês vão ver. Mas então, atendendo a solicitação da minha amiga, professora, educadora, uma pessoa extremamente culta, doutora Naide Rufino, o que eu vou falar? Ela pediu sobre atualizar o caso Champinha.
Vocês lembram qual foi o caso Champinha? Como foi em 2003, tem gente que está assistindo que não era nascido, tem pessoas que já esqueceram, tem pessoas que não. Que o interesse é que nem uma bomba, né? Ela explode, todo mundo olha, vê a fumaça e tal. Passou 2 dias, vamos falar, depois vamos falar menos, daí acaba caindo no esquecimento. O que aconteceu no caso Champinha? Vou falar pelos dados que tenho, nunca vi o processo. Então, é o que eu te falo, verdades, 3 ou 4. Qual a verdade? A do réu, a da vítima, se puder falar, se não puder, a da perícia, e o local, porque o local fala, e a verdade. Quem é que sabe a verdade? Quem estava lá, quem praticou, quem sobreviveu fatalmente sabe, e às vezes, olha que interessante, às vezes a pessoa sobreviveu e ela não consegue trazer a verdade. Por quê? Por trauma, porque ela ficou com alguma lesão, porque vocês já ouviram o seguinte frase? Pô, o cara foi atropelado e perdeu a perna. Aí você conversa com o cara e fala, meu, deve ter doído horror. Ele falou, não senti nada. Eu só lembro da pancada, depois quando eu acordei já estava no hospital. Por quê? Tem várias explicações psiquiátricas, psicológicas, clínicas, que não sou eu que vou. Mas, perguntando para alguns peritos amigos nossos, eles dizem que o corpo se autodefende, o cérebro se autodefende. Inclusive, eu achei uma explicação que eu acho fantástica. Achei e acho, né, pleonasticamente. É o seguinte, claro que a pessoa sentiu dor, mas se o corpo, o cérebro, não deixasse isso apagar, ou ficar guardado numa bolsinha ali, as 7 chaves, o cara ficaria louco, né? Relembrando aquilo, a dor que sentiu, ele... Então o cérebro, não sei se é isso, os médicos que assistem podem nos comentários, a nos ajudar, tá bom? Mas vamos lá, o caso Champinha. Como é que se desenvolveu? Casal de namorado, nada mais normal do que isso. Quantas vezes eu pensei em voltar, não, mas quantas vezes chegava para a namorada e falava, vamos para a praia, vamos pro sítio, mas meu pai não vai deixar, mas fala que vai a Joana, o João, a Mariana, o Mário, a Josefina, o José, e aí, inclusive tem umas amigas que até iam, vai junto comigo. Na época não tinha celular, o telefone, às vezes, vocês não são nessa época, mas tinha vezes quando você precisava ligar para outro estado, você pedia uma ligação, outro estado não, outro município. Pedia uma ligação interurbana para a telefonista, ela falava, tá, quando eu conseguir eu retorno. Você, às vezes demorava 5 horas para ela te retornar, a chamada que ela pediu. Falei, não, mas o cara tá morrendo com a gente, errou. Agora já estou no avião indo para lá, já está indo lá. Mas aí o que aconteceu? Eles falam que vão fazer um acampamento, ou com amigos ou com não, e o nome das vítimas vou sempre colar para não errar. Os nomes reais. Primeiro, como é que se chama realmente o Champinha, que é apelido? Roberto Aparecido Alves Cardoso. Champinha, para você pôr no seu esqueminha para estudo. Champinha, Roberto Aparecido Alves Cardoso. Data do delito, data da ocorrência, aproximadamente novembro de 2003. As datas, elas são seccionadas, falam que morreu num dia, o outro matou no outro. Vítimas, Liane Friedenbach,
O namoradinho, Felipe Café, na época, contando com 19 anos. Local da ocorrência, em Bugaçu. É uma cidade Posso falar da Grande São Paulo? Acho que sim. Está expandindo muito. Interior muito próximo de São Paulo, na Grande São Paulo. O local. Primeiro vamos lá. Vamos passar um final de semana namorando? Nós levamos uma barraca, acampamos nós dois, amor, que beleza. Não, é coisa normal da juventude. Não adianta criticar, não adianta. Hoje vocês têm mais liberdade. Hoje o cara fala, mãe, tudo bem, ó, eu vou com o Serjão, nós vamos viajar para Floripa, nós vamos ficar lá 3 dias. Não, mas você vai ficar com quem? Não, para. Hoje a época é outra. Mas na época, não, pô, tinha um tabu ainda de virgindade. Então, a menina tinha que ser recatada. E o que significa recatada? Significa não ter se exposto sexualmente a nenhum homem. O que é absurdo, né? O que é um absurdo, né? Mas, pessoal, não adianta criticar. Meu pai faleceu com 88. Ele não aceitava algumas coisas. Fala, pai, mas hoje em dia isso é normal. Não, normal não. Isso não é normal. Pô, ele tinha uma filha muito jovem. Minha filha sai, aí eu não sei onde ela está, ela pode ir, pai, mas ela pode o quê, meu? A menina tem 20 anos, 30 anos. Não é assim, tal. Fazer o quê? Você vai criticar? Bom, saíram e foram para um sítio. Sítio não, um local de mata fechada. Foram para um local, escolheram um local de mata fechada, foram, montaram a barraca lá e ficaram. Muito bem. Foram abordados no local pelo senhor Roberto Cardoso Champinha. E também pelo senhor, prestem atenção aí, tem várias pessoas, mas nós vamos falar de 2. Foram abordados também por Paulo César Silva Marques. Paulo César Silva Marques, apelido Pernambuco. Então eles vão sair para acampar, montar barracas, são abordados no meio da mata fechada, onde eles estavam acampando inicialmente por 2 pessoas. Champinha e Pernambuco. Eles eram jovens bonitos, eles chegaram lá, abordaram. E logo na abordagem, segundo o que foi apurado, claro que o menino, o Felipe, quis reagir para defender a sua namorada, né? E foi morto, já a tiros. Já foi morto. Mas eles abordaram para quê? Uns dizem que foi para tentar extorquir, outros dizem que foi simplesmente para roubar, outros dizem que foi para conseguir ter relacionamentos sexuais com uma menina, com a Ariana. Agora, quem fala a verdade, a verdade, a verdade, só eles, sendo que vocês vão ver que o Champinha, o que ele fala, não tem muito aspecto, já explico o porquê, e o outro são falas de autodefesa. Bom, muito bem. O Champinha, durante a instrução criminal, eu já chego no como matar. Durante a instrução criminal, o Champinha viram que ele não era normal. Ele tinha um diagnóstico, vou ler porque é lindo, ó. O diagnóstico do Champinha. Presta atenção. Transtorno de personalidade antissocial grave. Transtorno de personalidade antissocial grave e risco à sociedade. Ele foi considerado, na época, dos fatos, inimputável, porque ele já era portador dessa anomalia psiquiátrica, psíquica.
Então ele já tinha isso. Aí eu pergunto, presta atenção, olha como é interessante. Já volto para discorrer o caso, mas vamos analisando como um advogado, né, Nair? É o seguinte, eu falo e falava para os meus alunos o seguinte, tem crimes que você analisando, você fala o seguinte, não, mas esse cara é louco. Quem faz isso é louco. Que nem, vamos voltar também, Bé? Elise. Ela matou, quem sabe a verdade? O local. Ela, a vítima não fala e talvez muita coisa a perícia. Ela matou. Depois, ela esquartejou o corpo, não foi isso? E o interessante que eu tive uma análise do Campbell foi o seguinte, quando chegou não sei se é verdade, são narrativas. Quando chegou no tronco, ela não ia separar o tronco da cabeça. Mas aí, quando ela foi pôr na mala, não cabia o tronco com a cabeça. Aí ela teve que cortar a cabeça. E tem até um comentário. Meu, você esquartejar uma pessoa que você não conhece, já deve ser uma coisa arrepiante. Agora, a pessoa que você conhece, assim, ó, olhando para tua cara, aí você vira e fala, isso é coisa de louco. Porque até matar, vai, eu tive grandes professores, eu não vou falar o nome de um para não ser ingrato, né, Luiz Flávio Gomes, falecido, né, Marcato, tá aí, 77 anos, né, doutor Damaso, que dizia o seguinte, você fala, eu nunca vou cometer crime nenhum, não vou roubar, não vou estuprar, não vou sequestrar, não vou... Mas matar você nunca pode falar. Porque você entra em casa e vê alguém passando por cima da sua mulher, da sua filha, se tiver uma oportunidade, você arranca a cabeça do cara. E aí a lei até tem casos que ela nem permite. Mano. Então matar é uma coisa muito específica. Agora, você esquartejar é muita frieza, ainda mais com a tua filha com a babá no quarto ao lado, enquanto a babá vem e fala, precisa amamentar a criança, tá com fome. Você está picando ali, então você sai para dar seio. É difícil. Então o cara fala, não, senhor, mas é louco. Bom, se é louco não pode ser preso. Pronto, vamos para o júri e alegar isso. É coisa de louco? Se é louco não pode ser preso. E é o que aconteceu com o Champignon. Bom, eles estão lá. O que eles fizeram? Primeiro, acabaram com o café. O menino, ela ficou sozinha. Durante alguns dias ela foi abusada psicológica e sexualmente. A nível de tortura mesmo. Porque a tortura não é só pegar um pedacinho de uma gota de água e ficar caindo no cérebro sem mexer a cabeça durante tarde, você morre doido. Não. A tortura é uma... Não sei o que eu vou fazer com você. Ah, os amigos. Ah, quer dar umazinha aí? Ah, fica à vontade, é gostosa, hein? Já peguei gostosa, hein? E a linguagem do crime é essa. Então, muita gente às vezes em aula me criticava e quero explicar. Gente, se você precisar falar num depoimento, o juiz, o promotor, que nem a própria Elise, falou, eu não sei se eu posso falar isso aqui. A juíza falou, não, mas aqui nós somos todos adultos, temos que saber a verdade. Ele falou que eu não servia para nada, eu só servia para dar buceta. Tem que falar? Tem que falar. Porque o estupro, ele se caracteriza pela violência. Né? Não é... Agora, o estuprador não vai chegar para você e falar, com licença, gostaria de ter uma relação sexual com a senhora, achei a senhora muito bonita. Por gentileza, a senhora levantaria a sua saia e abaixaria a sua calcinha?
senhora poderia abrir as pernas, por favor, para que eu me acomode entre elas? Pô, o estuprador fala, sua vaca, dá pancada, abre a roupa, fala seu lixo, não sei o quê. O estuprador é um cara normal, ele se excita com o sofrimento, né? O desespero da vida. Então, quando o cara fala, ele é louco, se é louco não pode ser preso. Ele tem que ser enviado para um tratamento. E o que aconteceu com o Champinha? Eles ficaram com essa moça, dizem que por volta de 5 dias, a família procurando, a polícia procurando, chegou um momento em que... outra coisa, o casal, não falou para os pais aonde ia, falou que ia viajar com os amigos na região tal, num sítio tal, tudo bonitinho, negativo. Era uma barraca de meio de mato, só os dois. A polícia começou a fazer tal, o Champinha e os amigos perceberam. Felipe já era morto, Felipe Café. Estou riscando aqui. Felipe Café já era morto. Ela estava encarcerada. Eles perceberam que a polícia estava ali, movimentação. O que nós temos que fazer com ela? Mataram ela. E aproximadamente, pelos fatos, pelas narrativas, dizem que foi no dia 11/11. Enquanto um menino teria sido morto na abordagem aproximadamente em 8/11. Então eles ficaram com ela sozinhos, 8, 9, 10 e 11. Se aproximaram. Quem sabe a data real? O Champinha não sabe, é inimputável, cada hora fala uma coisa. Aí tem a perícia, que vê o tempo de morte, o estado do corpo, tem tudo isso. Tem uma variação, né? Tem uma variação. Bom, muito bem. Aí o que eles falaram? A polícia está atrás de nós, vamos dar fim nessa mina. E escondeu o corpo. E assim o fizeram. Mataram a menina e vazaram. Vieram as investigações e chegaram nele. Os corpos só foram descobertos porque o próprio Champinha levou os policiais no local onde os corpos estavam. Ok? A localização foi essa. Aí o que acontece? O Champinha foi levado para uma instituição hoje ele tem 38 anos. Na época ele tinha 17 para 18. Bom, ele foi levado para um local pertinente ao menor de idade. E ali ele foi diagnosticado, o cara falou, esse cara não é bom na cabeça. Esse cara é terrível. Aí ele completa a maioridade, o que faz? O que faz? Que o pessoal acha errado. Ele foi condenado primeiro à medida socioeducativa do ECA, né? 3 anos. Passaram os 3 anos. E ele já era maior de idade. O que faz? Normalmente, faz o exame e manda o cara para a rua. Vai começar a tua vida de novo. Mas ele não conseguiam deixar ele sair porque o cara era considerado um demônio. Totalmente alucinado. Então, o que nós vamos fazer? Antigamente, existiam os manicômios judiciários. Por uma ação mundial, inclusive na ONU e tal, eles foram extintos, porque eram casas Bom, os termos, às vezes, não são muito suaves, mas eu vou usar para quem não é da área entender. Era meio depósito de louco. Eu fui atender cliente que estava no manicômio e realmente
tem que tirar a roupa, porque o cara quer se matar com qualquer coisa, ele arruma qualquer coisa, ou ele quer matar alguém, então eles andam pelados, aí não tem a higiene necessária, defecam, urina em qualquer lugar. E, bom, era um depósito horrível. E devagar foram sendo desativados. Muito bem. Vamos lá. O que vamos fazer com o Champinha agora? Pô, o cara não pode continuar preso, mas também não pode soltar. O governo cria um centro chamado Unidade Experimental de Saúde, em São Paulo, tá? UES. Parece que hoje lá tem 4 ou 5 pessoas só. O endereço, ele não é público. E não sou eu que vou dar publicidade a isso. Eu só falo que é em São Paulo, capital. Vamos deixar assim, na Zona Norte. Tá? Por quê? Porque senão, você sabe como é que é, rodeia, ainda mais nessa época que está tendo esse tipo de revolução midiática de cadeia, vão cercar o centro lá, e lá não é brincadeira, lá é um centro de tratamento para pessoa experimental, para ver se é possível, ou seja, ter dignidade e ao mesmo tempo manter a pessoa seccionada da sociedade, que é o que se pretende. Não é um manicômio, você não pode entregar para a família, porque muitos não têm condições de outra. E tem gente que mata a família. O cara mata. 3 dias ele ama. Ah, você quer saber? Matou a mão porque, pô, pedi feijão, ela deixou queimar. É nesse nível. O cara é inimputável. O cara não sabe o que faz. Não sabe o que fez. Tem tratamento. O Supremo, por várias vezes, recusou recurso para a liberação dele, porque pede o laudo. Vem o laudo e fala, ô, seu Supremo, seguinte, a caneta é de vocês. Vocês que sabem. Mas nós que é médico, no assunto especializado, nós vamos falar que esse cara vai dar problema, hein? Então, se liga. Muito bem. O Supremo nega. Perfeitamente. E hoje o Champinha, ele se encontra num limbo jurídico. O que é isso? Ele está flutuando entre uma coisa e outra e ninguém consegue dar uma definição condizente com a realidade, com a atualidade, com a evolução, de forma real e pacífica. Então estão mantendo ele nesse centro. Ficar preso ele pode? Na época, 30 anos, 2003 mais 30, 2033, mas tinha progressões, ele era considerado inimputável, ele nem vai culpado, ele é inimputável, ele não sabe o que fez. Tinha que ter saído. O juiz formalista é aquele que morreu e esqueceu de deitar. A principal função do juiz é a função social. O juiz tem que pegar a legislação e enquadrar. Deixa eu só dar uma pincelada. Veja bem. Se eu ouvi de um grande professor, a quem eu presto minhas homenagens, de novo, Dr. Marcato, que em uma das suas explanações ele falou que, se não foi bem assim, serve de índice, né, doutor? Meus respeitos ao senhor. Ele disse que a primeira comarca que ele assumiu como promotor, veio um pedido de suprimento judicial para casamento. E o juiz mandou para ele. Quando chegou lá, a menina tinha 15 anos de idade. Aí ele falou que ele deu uma cota, pô, minha primeira, vou deitar e rolar tudo, demonstrar por que eu passei no concurso. Não pode, menor de 16 anos, e não sei o que, não sei o que lá. Falou 2 páginas. Lindo. Minha primeira eu já arrasei, né, doutor? Lembra disso? E aí falou que ele foi chamado pelo
comarca pequena é assim, né? Todo mundo acaba se conversando. Os advogados conhecem todo mundo, o juiz conhece todo mundo. É assim. Chamou, falou, doutor, seguinte, eu entendi, o senhor perfeito. A sua manifestação é glamurosa, juridicamente é uma aula. Só que tem um problema aqui na cidade, meu amigo. Se essa menina não casar, ela está grávida. Ela vai ficar falada, lembra que eu falei do meu pai lá atrás? Ela vai ficar falada, ela vai sofrer pressão, capaz até de ter que mudar de cidade, ela e a família. Se casar, o ato se convalida ali na frente. E aí ela vai para a igreja, casa, tal, e a criança nasceu de 7 meses. Ele falou, pensou, voltou no fórum, tirou na época era tudo processo físico, tirou a folha e deu uma nova, deu a cor. Se você pensar bem, cada local ele tem uma norma, então o juiz tem que enquadrar socialmente a lei. Não é infringi-la, é enquadrar social, é função social. Você chegar lá vou falar qualquer lugar, eu vou até inventar, digamos que o Brasil tenha um país lá no norte, um estado lá no norte, que chama-se Rodrigues Neto. Pronto, é o Estado Novo. Tá? E lá, criança, adolescente, com 12, 13 anos, já tem filho. Mas isso não é estupro de vulnerável? Eu chego lá, o juiz, passa uma menina, 14 anos, com 2 filhos, ele faz as contas. Opa! Ô, bien, tem que chamar aí o cara aí, bien. Que história é essa? Isso aí é estupro de vulnerável que aconteceu, bien. Mas aí ele vai acabar com a família, vai acabar com... Você entendeu? Então o juiz ele tem que, muitas vezes, adequar. Ou salvar a criança da situação, estamos falando de criança. Ou recolocá-la de uma maneira justa, fechar o olho e tocar o barco. Bom, o Champinho. Bárbaro. Estupraram a menina várias vezes, vários amigos dele, ele. Mataram a menina, mataram o namorado, disseram onde está o corpo. Mas o cara é inimputável. Na época dos fatos, ele não sabia o que estava fazendo. Não tinha noção da gravidade. Antônio, andar, que? Não sabia. Mas sabia que era gostoso fazer sexo. Você não sabia? Eu não sou psiquiatra. Então, esse entendimento da mente humana, que é complexa demais, meu abraço aos meus amigos. Dr. João Sampaio de Almeida Prado, um dos maiores peritos da psiquiatria forense no Brasil. E o Dr. Edson Ramute, também grande perito em áreas diversas. E o Dr. João Sampaio, ele é presidente da Associação dos Peritos Criminais, negócio assim, Associação Paulista. Bom, junto com o Dr. Guido Palumba, que também é outro mestre no assunto, né? Isso não é para eu explicar. Quem tem que explicar isso, a pessoa conhece ou não conhece. Mas o cara, então ele ficou lá, a hora que ele viu a polícia, ele matou, né? Popão. Não adianta discutir. Eu posso pensar até igual a quem tem essa interrogação, mas o laudo psiquiátrico é uma prova irrefutável. Eles não fazem um laudo sem ter uma certeza monumental. Bom, resultado, voltando. E ele está num limbo jurídico. E agora, o que fazer com ele? Foi recomendado que ele fosse enviado à casa de custódia. Voltamos a Tremembé, doutor Abdel Maci. Né? Lá vocês viram que ele entra numa área de psiquiátrica, numa ala psiquiátrica. Vocês viram? Que ele fala, não sei se é fantasia, também não é, a licença poética e tal. Mas vocês viram que ele entra lá, depois nós vamos comentar do caso do Abdel.
Aí o que acontece? E se mandar para lá, chegar lá e começar a matar todo mundo? Ah, mas o Estado tem que estar lá. Tem. Mas, gente, teve um preso em Tremembé que você viu. Ele fez. Não, isso não foi foi em Tremembé, mas não foi pro ar. Teve um preso em Tremembé que ele queria se matar de qualquer jeito. Tentou se enforcar com a calça, tentou se... Bom, tentou de tudo. Não conseguiu. Inclusive, eles puseram, se eu não me engano, o Christian Cravinho, se eu não me engano, de frente para ele, para vigiar. Falar, Christian, se você vê que esse cara está fazendo alguma coisa, você chama, porque ele é... Tá bom. Deixaram ele pelado, sem nada na cela. Não tinha cobertor, não tinha lençol, não tinha travesseiro, não tinha colchão, não tinha nada na cela. Só deixaram lá papel higiênico, que teoricamente vai fazer o quê com papel higiênico e sabonete. Ele se matou. Como? O Christian falou, eu vi. Você não viu? Você está aí para... Ele falou, uma que eu não estou aqui para isso. E outra que eu vi, esse cara é louco. Ele ficava mexendo no sabonete, no papel higiênico, mexendo no sabonete. Ele fez uma faca. Deixou endurecer e se matou. Então é um risco terrível. O crime do Champinha, terrível, não tem o que discutir. A punição exemplar, porque hoje ele tem 38 anos, foi em 2003. 2003 para 2025 são 22 anos que ele está. E na época era menor, quer dizer, teria direito a já estar na rua, mas daí falam que não pode soltar. É um limbo, não tem como decidir. Então eles cogitaram mandar para Taubaté. Onde ele está? Ele ainda está na UES, Unidade Experimental de Saúde de São Paulo, Zona Norte. Ele está lá. Parece que com mais 4 pessoas da mesma categoria psiquiátrica. Mas qual seria o real? Soltar os caras? Soltar não. Se soltar... Tá, não podemos soltar, mas não podemos também deixar ele lá assim, porque nós estamos cometendo até por direitos humanos, até pela ONU, até nós estamos cometendo irregularidade. Então, mas tem a casa de custódia, que fica em Taubaté, próxima a Tremembé. Vamos mandar para lá. Eu sei que isso está analisado há um tempão e ainda não se decidiu. Então, vamos recapitular para quem quer estudar o caso, tá? Vocês vão procurar. Caso Champinha, de champanhe pequenininha, Champinha, ou pode procurar por Roberto Aparecido Alves Cardoso. Procurem o histórico e muita divergência vai ter. Uns falam uma coisa, outra fala outra, então é difícil saber. Pessoal, hoje eu vou encerrar por aqui e dizer o seguinte. Eu gostaria de comentar ainda mais 2 casos de Tremembé. Mas, para não ficarmos todos malucos, mas eu sei que nos comentários, não, mas é legal, vou continuar, tá gostoso, mas não é gostoso. Vamos dar, agora será na tarde, ano novo, alegria. Tá. Então, nós faz o seguinte, até a semana do Natal, nós colocamos no ar o que estamos feitos. Depois nós vamos fazer o herói do ano novo, vamos fazer a OAB farmacêutica e depois voltamos aos crimes gradativamente. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito, clique no joinha, inscrevam-se no canal e bora lá que esse ano